Não existe nenhum medicamento no mercado que trate a síndrome do ovário policístico. Por que eu falo isso? Porque a síndrome do ovário policístico é um conjunto de alterações hormonais. É um conjunto de sinais e sintomas causados por alterações hormonais variadas. Nenhuma mulher tem SOP por ter testosterona alta. Nenhuma mulher tem SOP por ter androstenediona alta. Nenhuma mulher tem SOP por ter resistência à insulina. A gente tem tudo junto, né? A gente tem várias alterações hormonais acontecendo de forma concomitante. E essas alterações levam a outras alterações, que levam a outras alterações, e a gente tem um conjunto de alterações que caracterizam ali a síndrome do ovário policístico. Não existe medicamento que trabalhe todas essas condições ao mesmo tempo. A gente não conhece, hoje não existe esse remédio. Quando a gente fala em remédios para SOP, a gente tem o quê? Glifage e metformina, medicamentos usados para tratamento da resistência à insulina. Melhorou a resistência à insulina, a gente vai melhorar o quê? Vai melhorar a energia, vai melhorar a disposição, talvez melhore um pouco a vontade do doce, a vontade dos carboidratos de forma geral. Por consequência, a pessoa pode acabar perdendo peso e ajudar no ciclo menstrual. A metformina, o glifage, vai melhorar a queda de cabelo, acne, excesso de pelos? Não! A gente tem que outra classe de medicamentos ali no topo da pirâmide. Aldactone, espironolactona, que é um antihipertensivo, poupador de potássio, né? Na verdade, ele é um diurético poupador de potássio, que tem como efeito colateral a diminuição da pressão arterial. E junto dessa diminuição da pressão arterial, tem também a diminuição do quê? Da disponibilidade dos hormônios androgênicos. Então, o aldactone, a espironolactona, não é um remédio para excesso de pelos. Ele é um remédio diurético que tem por finalidade diminuir a retenção de líquido. Só que todo medicamento tem um efeito colateral. Descobriu-se que o efeito colateral desse remédio acaba sendo benéfico para o tratamento da SOP porque bloqueia a ação dos androgênicos, dos hormônios de característica masculina. E aí a mulher que tem acne, tem queda de cabelo, tem excesso de pelos, bloqueia o aparecimento desses sintomas por efeito colateral do remédio que ela está usando, que é para retenção de líquido, que ajuda também, por consequência, a pressão arterial. É um remédio para solucionar o problema da SOP? Não. É um remédio que foi criado pensando na SOP? Não. A gente tem que outro remédio lá no topo da pirâmide. A gente tem as canetas. Victoza, Ozempic, Saxenda, Trulicity. Agora saiu o novo, Wegovy, né? São medicamentos para controle da saciedade. Medicamentos análogos de GLP-1 que atuam melhorando a sua resposta à saciedade, fazendo com que você tenha menos fome. Qual que é a consequência disso? Você emagrece. Se você tem sobrepeso e obesidade, qual que é a consequência do emagrecimento? Você pode ter melhora do hiperandrogenismo porque melhora a resistência à insulina. E aí, por consequência, você vai ter uma melhora dos sintomas da SOP. Mas são medicamentos usados para SOP? São medicamentos que vão junto, de uma forma única, tratar todos os sintomas e todas as manifestações? Não. Anticoncepcional, né? Pra fechar, a gente poderia aqui ficar horas falando dessa classe ali de medicamentos. Anticoncepcional, o que eles fazem? Eles bloqueiam o nosso eixo hormonal ovariano. Eles atuam como se eles desligassem o ovário, né? Eles cessam a produção de hormônio ovariano, porque você está ingerindo esses hormônios via oral. A partir do momento que você ingere esses hormônios, o seu corpo entende que não precisa produzir. Então, os seus ovários, eles ficam retraídos, eles ficam ali contraídos, é a melhor palavra. Consequentemente, acontece o quê? Deixa de produzir hormônios, deixa de ter cistos. E aí, você acha que você está tratando a SOP, porque você sangra todos os meses, o anticoncepcional provoca esse sangramento. Você faz o exame e não tem cisto, pronto, tá tratada. Mas e os outros sintomas? Vai resolver? Não vai. Vai melhorar a resistência à insulina? Não, vai piorar a resistência à insulina a longo prazo. Então, mesmo o anticoncepcional, que até pouco tempo era considerado tratamento da SOP, hoje em dia a gente entende que, na verdade, ele piora a síndrome do ovário policístico se a base do tratamento não estiver sendo feita. Isso significa que você não pode usar anticoncepcional? Não, você pode usar. Esse é o método contraceptivo de escolha, é um método contraceptivo que te assegura que você se sente segura em não ter uma gravidez indesejada e você se sente bem com ele, continua o anticoncepcional. Desde que você use o anticoncepcional para o tratamento da contracepção, para o tratamento, né? Para a contracepção, para você evitar uma gravidez indesejada. Você tá usando anticoncepcional para tratar a SOP? Não tá usando. Ele não vai tratar a SOP. Então, qual que é o mecanismo, né? O que é o ideal? Você trata a SOP, coloca os 6 pilares em dia, coloca os 6 pilares na rotina, executa esses 6 pilares no seu dia a dia, cria um contexto de tratamento, os sintomas vão amenizar, você vai regular seus hormônios, toda aquela questão da síndrome do ovário policístico vai ser tratada e o anticoncepcional tá ali atuando como contracepção, evitando que você tenha uma gravidez indesejada. Nesse contexto, ele vai impedir você de tratar a SOP? Não, porque se você tá com os pilares em dia, você tá com a alimentação adequada e tá com o exercício físico regular. Ou seja,
Você não vai ter resistência à insulina. A gente vai tratar a resistência à insulina através dos 6 pilares. Então, o anticoncepcional que piora a resistência à insulina não vai piorar, porque a resistência à insulina também está sendo tratada. Agora, a pessoa que não faz os 6 pilares, não tem conhecimento, não conhece os 6, não sabe qual que é a dieta, não sabe quais alimentos consumir, não entende isso, consome o anticoncepcional, agrava o problema. Parou o remédio, os sintomas voltam muito piores. Então, é muito importante que a gente tenha, né, esse conhecimento e saiba colocar cada coisa no seu lugar.